Meus amigos, para quem duvidou, acho que agora não resta mais dúvidas, não é mesmo? Houve sim um acordo e esse acordo está sendo cumprido. Alguns dias atrás eu trouxe um vídeo expondo para vocês que, de acordo com as informações que nós tínhamos até então, com a conjuntura atual, com o cenário atual, havia um acordo entre Lula, Donald Trump, Brasil e Estados Unidos, envolvendo diretamente Alexandre de Moraes. E que Donald Trump, através desse acordo, fez uma grande jogada, deixando o Lula e o Moraes comendo nas mãos dele. E que por isso esse acordo seria cumprido na sua integralidade, caso contrário, as consequências seriam catastróficas para o sistema e principalmente para o Lula. E que eles não iam arriscar isso em ano pré-eleitoral. Bom, a eleição é o ano que vem. Faltam poucos dias aí, pouco mais de uma semana para o fim do ano, né? Então isso não ia acontecer, eles iriam cumprir esse acordo. E hoje nós temos aí provas irrefutáveis de que houve sim esse acordo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse acordo é muito mais amplo do que a gente imaginava inicialmente. E o terceiro e último ponto, não menos importante, esse acordo está sendo cumprido. Mais do que isso, houve uma série de mudanças de comportamentos, inclusive, do próprio Alexandre de Moraes. No início, ele discursava colocando realmente aquelas pessoas, aqueles inocentes do 8 de janeiro como golpistas, né? Como, olha, é inimaginável se falar em anistia, em dosimetria, em redução das penas. Ele mesmo condenou as pessoas a mais de 17 anos de cadeia e agora ele mesmo fez lobby, prestem bem atenção, ele mesmo fez lobby para que se aprovasse o PL da redução das penas lá no Senado. Olha só como as coisas mudam, hein? O que seria isso senão uma prova de que de fato houve um acordo e quem tem medo, né? Tá cumprindo na sua integralidade o que foi acordado. Bom, é claro que para a militância o discurso é um e a realidade é diferente. O Lula é especialista em fazer esse tipo de coisa, né? Para a militância, ele fala que vai taxar os mais ricos, os super ricos, né? A realidade, ele taxa a blusinha da Shein. Ele aumenta o imposto sobre o IOF, que vai atingir principalmente o pobre, né? Bom, lá no STF, onde o pessoal tem feito política, o que acontece? A mesma coisa. O discurso é um, a realidade é diferente. E com Alexandre de Moraes não é diferente, segundo o que trouxe aqui o senador Alessandro Vieira. Cara, que exposição isso aqui, viu? Nós nunca vimos o que está acontecendo no Brasil hoje. E realmente é sem precedentes, né? O senador Alessandro Vieira, ele expôs diretamente Alexandre de Moraes, mostrando que no plenário o discurso é um e na realidade é outra, né? Ali no escurinho do cinema, ele articula para aprovar, ele articulou para aprovar o PL da dosimetria, redução das penas, né? Olha só. A participação do ministro Alexandre. O ministro Alexandre conversou com vários senadores, discutiu detalhes de redação, sugeriu redações e depois faz discurso na tribuna do STF dizendo que é contra essas mudanças, que atentam contra a democracia. Como eu falei na tribuna ontem, defesa da democracia virou desculpa para qualquer canalice. Rapaz, pera que tem mais, mas esse ponto aqui é importante. Olha só, meu... O ministro Alexandre de Moraes, ele então articulou com alguns senadores, ou seja, fez lobby, fez política, né, sugeriu redação, ou seja, sugeriu texto para colocar no projeto, e depois foi para o plenário discursar contra a redução das penas. Cara, isso aqui não só expõe que realmente Alexandre de Moraes fez um acordo para avançar com o PL da dosimetria, como também expõe que ele mente, né? No plenário ele fala uma coisa e no escurinho do cinema ele articula para aprovar o negócio. Chamou de mentiroso na cara dura. Agora, eu quero perguntar o seguinte. O cara, primeiro, ele condena os inocentes, sabendo que são inocentes. Depois ele fala que não vai recuar, que é contra dosimetria, que é contra a anistia. E depois ele articula para aprovar a dosimetria. Depois que a Magnitsky foi retirada dele, não é? O que é isso? Senão uma confissão, uma prova irrefutável de que houve sim um acordo. E esse acordo não foi feito só no âmbito nacional. É claro que esse acordo envolve os Estados Unidos. Porque não foi o Lula que costurou isso aí, meu amigo. Engano seu, tá? Engano seu. Quem dá as cartas no Brasil não é o Lula, né? Ou alguém acha que é. O Lula é um fantoche, né? Vamos combinar. Mas vamos lá, vamos concluir aqui que tem mais coisa interessante que o senador traz. As pessoas fazem no escurinho uma coisa, mas pegam o microfone e são defensores da democracia. E a gente tem que se perguntar que democracia é essa.
senhor acha que o senhor enxerga o Supremo hoje, senador? E é muito impressionante que vários ministros do Supremo têm conexões políticas, né? Acha que o Supremo Tribunal Federal está virando uma espécie de terceira casa legislativa? Na verdade, está virando a primeira casa legislativa, porque eles se colocam numa posição de interferência e de articulação política. Eles tentam formar maiorias, eles questionam textos em andamento, eles são próximos de parlamentares de diversas características e perfis. Isso tudo é extremamente negativo, porque vai cada vez mais derrubando a credibilidade da justiça. Bom, ele continua, né, falar algumas outras questões aí nesse mesmo sentido, mas o Josias ali, o repórter que questiona o senador, tá de brincadeira, né, tá de sacanagem, né, impressionante que eles tenham conexões políticas. Pois é, Josias, você tá impressionado agora, 2025, isso não é novidade, cara, começou tudo em 2019, na verdade, começou muito antes, né, 2019, com a chegada do presidente Bolsonaro, que a coisa começou a ser exposta pro povão, porque vocês, jornalistas, que sempre tiveram essa conexão com Brasília, direta, né, vocês sempre souberam disso, né? Hoje está tudo sendo exposto, hoje está à luz do dia, mas vocês sempre souberam. E a coisa só escalou ao nível que está hoje por conta de vocês, da inércia e conivência e leniência de vocês, que agora estão dando exposição ao que já está exposto. Ou seja, vocês só estão fazendo o que já está à luz do dia, né? Caso contrário, não estariam fazendo isso. Se ninguém soubesse, se a coisa não tivesse tão exposta por conta das redes sociais, vocês estariam caladinhos como sempre estiveram, né? Bom, só que aí vem a Malu Gaspar do Globo e mostra que a coisa foi muito mais ampla. Quer dizer, esse acordo foi muito mais amplo e envolveu muito mais questões. Prestem atenção, olha só. Havia um acordo com os ministros do Supremo, o senador inclusive citou o ministro Alexandre de Moraes como sendo alguém que ligou para os outros senadores pedindo para aprovar o texto com a tal da emenda da redação que focava a redução de pena no 8 de janeiro. E a gente sabe que o Jacques Wagner teria trocado esse gesto para deixar a dosimetria passar por duas coisas. Uma, aprovação de créditos de 22 bilhões de reais no orçamento desse ano. E a outra coisa que a gente apurou, a apuração do Rafael Moraes Moura, do blog que eu tenho no Globo, da minha equipe, que o Jacques Wagner pediu que os senadores da oposição, diante desse gesto, entre aspas, amolecessem o coração para o Messias. Eu, assim, sou desse time aí que você falou que não acha verossímil que o Jacques Wagner tenha feito toda essa movimentação. Bom, aí ela começa a dar uma passação de pano, puxar a sardinha ali pro lado do Jacques Wagner, né? Mas revela uma informação importante. Então, o acordo contou, inclusive, com a ajudinha para abarcar as contas do governo ano que vem. Porque o Lula tá gastando como se não houvesse amanhã, criando programas sociais, né? Quer dizer, a luz para todos, o gás para todos, tem vale gás, tem vale isso, vale aquilo, né? A gente vai ter aí um aumento na conta de luz o ano que vem para justamente dar gratuidade para milhões e milhões de pessoas na energia. Então, o governo está realmente gastando como se não houvesse amanhã, criando um rombo bilionário a cada dia que passa, e houve então o adendo desse acordo para passar uma emenda de mais 22 bilhões de reais para o governo ter de respiro o ano que vem. Ontem teve aumento de imposto aprovado lá no Congresso, né? Será que tem alguma coisa relacionada? Será que não está linkado uma coisa com a outra? Para mim, cara, isso é evidente. Não quero entrar aqui no mérito, tá bom? Mas o fato é que houve sim esse acordo e teve muito mais coisa costurada dentro desse acordo do que a gente imagina. Aí, entre a última questão, talvez a mais importante, que é o seguinte. Então, Alexandre de Moraes ele mudou de posição várias vezes. A gente já viu aqui, segundo informações de um senador, segundo a informação da Malu Gaspar do Globo, que o Moraes ele articulou, não só houve um acordo, como ele articulou para garantir que esse acordo fosse cumprido, mostrando realmente que ele tem medo de quem? Do Congresso? Não, ele tem o Congresso nas mãos. Tem medo do Lula? Não, até porque os dois estão em conluio. Ele tem medo do laranjão lá dos Estados Unidos, meu amigo. Vamos combinar, não é? Então ele articulou para provar isso aí. E agora, ele mostra que não vai recuar nessa decisão do acordo.
Ou melhor, ele mostra que vai recuar e vai deixar passar realmente, porque ainda que tudo isso tivesse passado sem a anuência do Alexandre de Moraes, ele simplesmente ia julgar inconstitucional esse PL da dosimetria e não ia passar. Mas vejam só o que traz aqui a velha mídia pra gente. E a aprovação do PL da dosimetria pelo Congresso Nacional não deve ser revista pelo Supremo Tribunal Federal, caso haja a provocação sobre a constitucionalidade da matéria. A apuração é dos âncoras. Pronto, é isso que importa. Entenderam? Então, é claro que a base governista ia fazer um faz de conta ali, né? Vamos recorrer no Supremo, e eles já apuraram que o Supremo disse que não vai ter recurso, não vai rolar. Eles podem até fazer, mas a gente não vai rever essa questão, não. É isso. Alguém ainda duvida que houve um acordo? E que se até agora foi aprovado, a gente já viu que o Supremo não vai acatar nenhum recurso. E o Lula não faz de conta, ele falou que vai vetar, mas o Congresso vai derrubar o veto. Alguém duvida que houve sim um acordo e que se ele está sendo cumprido até agora é porque vem mais coisa por aí? Eu não duvido, cara. Foi o que eu falei lá atrás, alguns dias, e agora tudo está sendo comprovado, né? Eu imagino realmente que tem muito mais ainda por vir. O acordo não se limitou a isso e ratifico. A dosimetria é apenas o primeiro passo, é o caminho para a anistia. E muita coisa vai mudar o ano que vem, ano de eleição, com a aprovação da anistia. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.